Nesta aula, iremos ver alguns aspectos morfológicos e físicos dos solos. A bibliografia básica desse conteúdo é o Manual Técnico de Pedologia do IBGE, que está disponível para download gratuito no formato PDF no site do próprio IBGE. As características morfológicas do solo são aquelas observáveis com o tato e com a visão. Por exemplo, a dureza de um solo é um aspecto observável com o tato, e a cor do solo é um aspecto observado com a visão. As características morfológicas são observadas em cada horizonte ou camada do perfil de solo. A cor, por exemplo, é um aspecto que pode variar entre os diferentes horizontes do solo. As características morfológicas são cor, textura, estrutura, porosidade, serosidade, consistência, cimentação, nódulos e congressões minerais, presença de carbonatos, presença de manganês, presença de sulfetos, eflorescências de sais e coesão. A cor é um dos atributos morfológicos de fácil observação. Mesmo que estejamos distantes do perfil do solo, podemos observar facilmente este atributo. Nos solos podemos observar diferentes cores, mais amareladas, avermelhadas, esbranquiçadas, acinzentadas, marrons, enfim, há uma grande diversidade de cores nos solos. Para as plantas, a cor do solo não apresenta muita importância, pois elas nem podem enxergar. No entanto, na pedologia estudamos muito a cor, pois é um indicativo da composição do solo. As cores mais escuras podem estar relacionadas à presença de mais matéria orgânica no solo. As cores avermelhadas estão relacionadas à presença de hidróxidos de ferro, como a hematita e a magnemita, enquanto as cores amareladas estão relacionadas à presença de goetita. Cores claras, em geral, estão associadas à presença de quartzo no solo. E os argilominerais expressam sua cor acinzentada na ausência de óxidos de ferro e matéria orgânica. Para a indicação padronizada das cores do solo, em geral, os pedólogos utilizam a chamada carta de Mansell. A carta de Mansell apresenta várias páginas com cores que podem ser encontradas em solos. Na carta de Mansell serão identificados os seguintes aspectos: matiz, valor, croma e nome da cor. O matiz está no canto superior direito de cada página da carta de Mansell. O matiz corresponde ao espectro dominante da cor. Como as cartas de Mansell que utilizamos no Brasil estão em inglês, a letra R se refere a vermelho, a letra Y amarelo, a letra G verde, a letra B azul e a letra P púrpura. A maior parte dos solos se localizará entre matizes 5R e 5Y, que são os mais comuns de encontrarmos nos solos do Brasil. Nesta figura, 5R, 7,5R, 10R, 2,5YR, 5YR, 7,5YR, 10YR, 2,5Y e 5Y são páginas da carta de Mansell, ou seja, matizes dessa carta. Nesta sequência, 5R corresponde àquela página da carta de Mansell onde as cores têm predominância de vermelho. A página 5YR corresponde àqueles matizes nos quais as cores são vermelho-amareladas. E a página 5Y corresponde àquelas cores de solos bem amareladas. Outro aspecto observado na carta de Mansell é o valor, que corresponde aos números na lateral esquerda da carta de Mansell. O valor varia de 0 a 10 e indica a tonalidade da cor. Quanto menor o valor, mais escuro é um solo. Já o croma são os números que aparecem na parte inferior da carta de Mansell. O croma também varia de 0 a 10 e indica a pureza relativa ou saturação da cor. Quanto mais alto o croma, mais viva é a cor, ou seja, mais intensa. Para identificar a cor de uma amostra de solo, inicialmente iremos encontrar a página, ou seja, o matiz que mais se aproxima. Posteriormente, dentro desse matiz, iremos procurar qual desses quadradinhos é aquele que é mais adequado. Suponhamos que a cor do solo é correspondente ao quadradinho aqui indicado. Para fazer a notação da cor desse solo, inicialmente iremos registrar o matiz, ou seja, neste caso 10R. Depois, o valor correspondente, neste caso 4, seguido de uma barra. E, finalmente, o croma, que neste caso é 2.
Portanto, um solo que apresente cor 10R4/2, 10R é o matiz, 4 é o valor e 2 é o croma. Na carta de Mansell, iremos encontrar o nome em inglês correspondente a este matiz, valor e croma. Para a tradução para o português, deve-se observar a tabela presente na página 48 do Manual Técnico de Pedologia. Alguns solos apresentam-se mesclados com mais de uma cor. A cor predominante será a cor de fundo e a cor que aparece como mancha será denominada de mosqueado. Outro importante atributo do solo é a sua textura. A textura nada mais é do que a proporção relativa entre as frações granulométricas da terra fina, ou seja, areia, silte e argila. A campo iremos determinar a textura do solo pela sensação ao tato ao esfregar uma amostra de solo úmido entre o polegar e o indicador, como vemos nesta foto. A textura é classificada em 5 grupamentos texturais e 13 classes texturais. A campo, normalmente teremos facilidade em observar os 5 grupamentos texturais, enquanto pedólogos mais experientes já poderão separar as 13 classes texturais no campo. Falaremos um pouco sobre a observação textural a campo dos 5 grupamentos texturais. Inicialmente, a textura arenosa nos permitirá uma sensação áspera ao tato. Ao esfregarmos a amostra úmida entre o polegar e o indicador, observaremos que a amostra faz mais barulho ao ser esfregada entre os dedos. Esses solos apresentam no mínimo 700 gramas por quilograma de areia e quantidades bem menores de silt e argila. Os solos de grupamento textural siltoso nos darão a sensação ao esfregar a amostra úmida entre o polegar e o indicador sedosa, como um talco molhado ou um pó de base molhado. São solos com argila menor que 350 gramas por quilograma e areia menor que 150 gramas por quilograma, portanto predominando a fração silte. A sensação ao tato de solos argilosos será de um material bastante fino, com muito pouca areia e pegajoso. Esses solos têm argila entre 350 e 600 gramas por quilograma. Os solos de grupamento textural muito argiloso oferecerão ao tato uma sensação muito fina. A amostra úmida entre os dedos será pegajosa, praticamente sem sentir areia. São solos com mais de 600 gramas por quilograma de argila. Um cuidado grande na observação desse grupamento textural é evitar a impressão errada de pequenos agregados de argila. Se ao esfregarmos com mais força, supostos grãos de areia conseguem se quebrar, na verdade não se tratam de grãos de areia, mas sim de pequenos agregados de argila. Já os solos de grupamento textural médio apresentam uma sensação ao tato intermediária entre argilosa e arenosa. É ao mesmo tempo pegajoso e áspero. São solos com argila menor que 350 gramas por quilograma e areia maior que 150 gramas por quilograma. Primeiramente vimos os 5 grupamentos texturais. Agora vamos ver as 13 classes texturais que podem ser observadas através do triângulo textural. O triângulo textural está disponível no resumo das aulas, bem como na página 51 do Manual Técnico de Pedologia. Neste triângulo, devemos observar as porcentagens de areia, de silt e de areia que ocorrem no solo, lembrando que a soma dos três sempre é 100% ou 1000 gramas por quilograma. A argila sempre é vista na horizontal, o silt em uma diagonal e a areia em outra diagonal. Os três sempre tenderão a se encontrar no mesmo ponto que vai representar a textura do solo. Veja a seguir. Vamos supor que uma amostra de solo foi mandada ao laboratório e este informou que o solo possui 200 gramas por quilograma de argila, 200 gramas por quilograma de areia e 600 gramas por quilograma de silt. Deve-se lembrar que 10 gramas por quilograma correspondem a 1%. Portanto, esse solo possui 20% de argila, 20% de areia e 60% de silt. Note que a soma é 100% ou 1000 gramas por quilograma. Ao inserir esses teores, 20% de argila, 20% de areia e 60% de silt no triângulo textural,
iremos observar que as três linhas se cruzam dentro da classe franco-siltoso. Portanto, um solo com estas proporções de areia, silt e argila terá textura franco-siltosa. Para determinar a quantidade de areia, silt e argila total, ou também chamada argila dispersa em hidróxido de sódio, iremos realizar a chamada análise granulométrica. Esta análise baseia-se em três princípios. Primeiro, dispersão de solo com hidróxido de sódio e vigorosa agitação, para separar as partículas de areia, silt e argila. Posteriormente, iremos utilizar uma peneira para separar a areia que ficará na peneira. E o que passar pela peneira irá para uma proveta, onde será, por velocidade de sedimentação, determinada a argila. Esta figura mostra de maneira simplificada o processo da análise granulométrica. O solo seco em estufa é adicionado de solução de hidróxido de sódio e deixado reagir. Após uma vigorosa agitação em um agitador, é feito então a separação da areia com o auxílio de uma peneira de 0,05 mm. A areia é colocada para secar em estufa a 105 graus Celsius. O material que passar pela peneira será recolhido em uma proveta de 1000 ml, a qual será completada com água destilada. O silt tende a depositar no fundo desta proveta após um determinado tempo, enquanto a argila permanece dispersa e será determinada com o auxílio de um densímetro. Inicialmente é pesado o solo seco, adicionada a solução de hidróxido de sódio, o qual é deixado reagir com o solo. Após esse tempo, esse material será passado a um agitador, onde completará a dispersão das partículas de areia, silt e argila. Após a agitação, o material será passado na peneira de 0,05 mm. A areia ficará nessa peneira e será seca a 105 graus Celsius para sua determinação. O material que passar pela peneira será colocado em provetas de 1000 ml e completado com água destilada. O silt irá depositar no fundo destas provetas, enquanto a argila permanecerá dispersa. Com o auxílio do densímetro, iremos determinar a quantidade de argila que está dispersa neste meio líquido, e o silt será determinado por diferença. Aqui vemos um detalhe da leitura do densímetro, que fica boiando nesta suspensão de água mais argila. Outro atributo físico importante no solo é o chamado grau de dispersão, que permite estimar a porcentagem da argila do solo que não está agregada, ou seja, que está dispersa. O grau de dispersão é obtido através de argila dispersa em água, vezes 100, divididos pela argila total. A argila total é obtida na análise granulométrica, que acabamos de ver. Já a argila dispersa em água é obtida na análise semelhante, porém sem a adição de hidróxido de sódio no início do processo. Assim, para a determinação da argila dispersa em água, ao invés de adicionarmos solução de hidróxido de sódio, iremos adicionar simplesmente água destilada, de modo que nem todas as argilas serão dispersas. Uma parte da argila floculada irá ficar junto com a areia na peneira de 0,05 mm, e outra parte da argila floculada ficará junto com o silt no fundo da proveta. Desta maneira, o densímetro irá ler apenas a argila que se encontra dispersa, ou seja, não agregada. Já o grau de floculação, ele estima a porcentagem da argila do solo que está agregada, ou seja, floculada. Do ponto de vista físico, normalmente é melhor que o solo possua maior grau de floculação, que está, em geral, relacionado com melhores condições físicas do solo. Enquanto as argilas dispersas desfavorecem a porosidade no solo, as argilas floculadas favorecem principalmente a formação de macroporos no solo, que são importantes para a infiltração de água e trocas gasosas. O grau de floculação é obtido diminuindo 100 do grau de dispersão. Já a relação silt-argila é um índice de intemperização do solo,
obtido dividindo o teor de silt no solo pelo teor de argila total. Normalmente, em solos com menor relação silt-argila, correspondem a solos mais velhos, ou seja, mais intemperizados. Nesta figura, podemos observar que, em geral, na fração areia do solo predominam quartzo e outros minerais primários. Já na fração argila, tendem a predominar normalmente os argilominerais e os oxidróxidos. Nesta foto temos a imagem da fração areia de um solo. A fração areia apresenta baixa área superficial específica. Já nessa imagem de microscopia eletrônica, observamos a fração argila de um solo que apresenta argilominerais 2:1, onde observamos a alta área superficial específica do material. Se compararmos de maneira grosseira os solos de textura argilosa com os solos de textura arenosa, sem considerar a mineralogia e a matéria orgânica, poderemos fazer as seguintes inferências. Em geral, os solos argilosos têm maior capacidade de reter cátions. Os solos argilosos também têm maior capacidade de reter água. Têm, em geral, maior porosidade total. São normalmente mais pegajosos e duros, embora existam várias exceções. E também apresentam menor risco de erosão, pois as partículas de argila apresentam maior agregação do que as partículas de areia. Veremos agora a densidade. Deve-se destacar que densidade do solo e densidade de partículas são atributos físicos e não morfológicos do solo. Veremos inicialmente a densidade do solo, que alguns autores também chamavam de densidade aparente. A densidade do solo é a relação entre a massa e o volume do solo, sendo que nessa equação a densidade do solo é dada em gramas por centímetro cúbico, a massa do solo em gramas e o volume do solo em centímetros cúbicos. Para determinar a densidade do solo, iremos pegar um anel com volume conhecido, o qual será inserido no solo na profundidade desejada. Após a retirada desse anel do solo, iremos secar o mesmo em estufa a 105 graus Celsius e obter a massa do solo. Com isso, poderemos obter então a densidade. Teremos uma sequência de fotos para ilustrar a determinação da densidade. Inicialmente, se escava o solo até a profundidade desejada. Em seguida, o anel é cravado dentro do solo. Após a retirada do anel, o material excedente do volume do anel é retirado com uma faca. E o material é levado para secar em estufa a 105 graus Celsius até massa constante. Após a secagem, o anel e o solo são pesados e descontada a massa do anel, para obter então a massa de solo seco. Em geral, os solos arenosos apresentam maior densidade, em torno de 1,2 a 1,8 gramas por centímetro cúbico, enquanto que os solos argilosos, em geral, apresentam menor densidade, em torno de 1 a 1,6 gramas por centímetro cúbico. Claro que pode ser eventualmente um pouco mais que isso ou um pouco menos que isso. Em geral, quanto mais matéria orgânica houver no solo, menor é a densidade. Por isso, os horizontes superficiais do solo, em geral, apresentam menor densidade. Aqui vemos que uma pessoa consegue erguer com facilidade uma grande amostra de um solo orgânico, pois é um material que apresenta baixa densidade em função da grande quantidade de matéria orgânica presente em sua constituição. Um fator que pode aumentar a densidade do solo é a compactação do mesmo, pela ação de tratores, animais ou mesmo pessoas. Então, nos solos, em geral, se usa a densidade do solo como um critério para avaliar se o solo está compactado ou não. Aqui vemos que a passagem de um trator pode, sem dúvida nenhuma, contribuir para aumentar a densidade do solo, diminuindo a sua porosidade. Nesta foto, observamos o efeito da densidade no crescimento de eucalipto, em um experimento realizado na Universidade Federal de Viçosa. Aqui vemos que no vaso onde a densidade do solo é 0,9 gramas por centímetro cúbico, o crescimento é bem maior do que naquele vaso onde a densidade é 1,3 gramas por centímetro cúbico.
Nos horizontes subsuperficiais, ou seja, B e C, em geral a densidade do solo é maior do que nos horizontes superficiais, como o A, o O e o H. Veremos agora a densidade de partículas, também chamada por alguns autores de densidade real. A densidade de partículas é dada pela relação entre a massa de partículas e o volume das partículas de solo. Nesta fórmula, dP é a densidade de partículas em gramas por centímetro cúbico, mP é a massa de partículas em grama e Vp é o volume de partículas em centímetros cúbicos. Para determinar a densidade de partículas, inicialmente será pesado 20 gramas de solo seco a 105 graus Celsius, que corresponde à massa de partículas. Este material será colocado em um balão volumétrico de 50 ml. Com o auxílio de uma bureta, será completado o balão com álcool até a marca de 50 ml. O volume dessa partícula será dado por 50 ml, que é o volume do balão, menos a quantidade de álcool adicionado, portanto, nos informando o volume das partículas que estão dentro do balão. Assim, a densidade de partículas será a massa de partículas dividido pelo volume de partículas. Em geral, nos solos, a densidade de partículas está numa faixa entre 2,6 e 2,7 gramas por centímetro cúbico, claro que podendo variar um pouco mais para cima ou para baixo. Quanto mais minerais pesados houverem no solo, maior será a densidade de partículas. E quanto mais matéria orgânica houver no solo, menor será a densidade de partículas. Em um solo hipoteticamente sem poros, a densidade de partículas seria igual à densidade do solo. Outro importante atributo que iremos ver é a porosidade do solo. Alguns poros podem ser visíveis a olho nu, como observamos nessa figura. Aqui vemos um solo com boa porosidade, visto num microscópio óptico. E aqui vemos um solo com baixa porosidade, também visto no microscópio óptico. E alguns poros são tão pequenos que apenas poderemos observar a imagem do mesmo com o auxílio do microscópio eletrônico. Então, a porosidade é o volume total ocupado pela solução do solo e o ar do solo, desde os maiores poros até os menores poros do solo. Morfologicamente, é possível apenas observar o tamanho e a quantidade dos poros visíveis. É importante ressaltar que na descrição morfológica de um solo não é possível observar a porosidade total do solo, ou seja, todos os poros que ele possui. A porosidade total corresponde ao volume de poros pelo volume de solo. Nessa expressão, porosidade total é dada em centímetros cúbicos de poros por centímetro cúbico de solo. O volume de poros em centímetros cúbicos e o volume de solo também em centímetros cúbicos. Outra forma de calcular a porosidade total, que na verdade é mais usada, é a densidade de partículas menos a densidade do solo divididos pela densidade de partículas, onde a porosidade total é dada em centímetros cúbicos de poros por centímetro cúbico de solo, a densidade de partículas em gramas por centímetro cúbico e a densidade do solo também em gramas por centímetro cúbico. Nos solos, em geral, a porosidade total varia entre 0,3 e 0,7 centímetro cúbico de poro por centímetro cúbico de solo. Deve-se ressaltar que a porosidade total não pode ser igual ou menor que 0 ou igual ou maior que 1. Alguns aspectos que diminuem a porosidade total são a elevada compactação, estruturas menos arredondadas no solo, solo menos estruturado e solos de textura arenosa. A macroporosidade corresponde ao volume do solo ocupado com os poros com diâmetro maior que 0,05 mm. É dado pelo volume de macroporos dividido pelo volume de solo. Os macroporos, em geral, são muito importantes para a infiltração da água da chuva e as trocas gasosas, principalmente a entrada de oxigênio e a saída de CO2 do solo. Já a microporosidade é o volume ocupado pelos poros com diâmetro menor que 0,05 mm, dada pelo volume de microporos divididos pelo volume de solo. A microporosidade é muito importante para a retenção da água no solo. Por sua vez, a porosidade total pode ser dada pela soma da macroporosidade e da microporosidade.
Já o espaço aéreo é a proporção do volume de poros ocupado pelo ar do solo. Nesta expressão, espaço aéreo é dado em centímetros cúbicos de ar por centímetros cúbicos de poros. O volume de ar em centímetros cúbicos e o volume de poros em centímetros cúbicos. Deve-se ressaltar que o espaço aéreo pode variar de 0 até 1, porque ele se refere ao volume de poros e não ao volume de solo. Em um solo totalmente seco, o espaço aéreo é de 1 centímetro cúbico de ar por centímetro cúbico de poro. E num solo totalmente alagado, o espaço aéreo é de 0 centímetros cúbicos de ar por centímetro cúbico de poro. Veremos agora a consistência do solo. A consistência diz respeito à dureza quando o solo está seco, a sua friabilidade quando úmido e sua plasticidade e pegajosidade quando molhado. A dureza é determinada tentando quebrar um torrão de solo seco com aproximadamente 3 cm. As classes de dureza variam de solto a extremamente duro. A definição de cada uma dessas classes está expressa na página 61 do Manual Técnico de Pedologia do IBGE. A friabilidade é obtida de maneira semelhante à dureza, porém com um torrão de solo úmido. Neste caso, as classes de friabilidade variam de solto a extremamente firme, cujas definições estão disponíveis na página 61 e 62 do Manual Técnico de Pedologia. Para determinar a plasticidade, iremos molhar o solo, amassá-lo bem e tentar fazer uma minhoquinha com este solo. As classes de plasticidade variam de não plástico até muito plástico. As definições estão presentes na página 63 do Manual Técnico de Pedologia. Ao determinar a plasticidade, quanto mais fina a minhoquinha que conseguirmos montar, mais plástico o solo será considerado, conforme essas figuras extraídas do Manual Técnico de Pedologia. Aqui vemos um solo não plástico, no qual não conseguimos formar a minhoquinha, e um solo ligeiramente plástico, no qual conseguimos formar uma minhoquinha com diâmetro entre 4 e 6 mm. Para determinar a pegajosidade, iremos apertar e soltar o solo molhado e amassado entre o polegar e o indicador, determinando as classes que variam de não pegajoso a muito pegajoso, cujas definições estão na página 63 do Manual Técnico de Pedologia. O solo não pegajoso, por exemplo, não irá grudar entre os dedos, enquanto o solo ligeiramente pegajoso irá grudar em apenas um dos dedos, se desprendendo perfeitamente do outro. O que define que alguns solos têm maior ou menor dureza, maior ou menor pegajosidade, por exemplo, são duas forças conhecidas como adesão e coesão. A coesão são as forças de atração entre as partículas sólidas do solo, e a coesão é máxima com o solo seco. Nesta figura, temos os graus de umidade do solo seco, úmido, molhado e saturado, e, no outro eixo, a intensidade da coesão. Observa-se que a coesão é maior quando o solo é seco, e à medida que o solo fica úmido, diminui esta coesão. Já a adesão são as forças de atração entre as partículas sólidas do solo e a água. Deve-se lembrar que as partículas sólidas do solo apresentam cargas positivas e negativas, e a água é uma molécula polar, de modo que pode haver atração entre as mesmas. A adesão é máxima quando o solo se encontra molhado. Voltando ao mesmo gráfico, podemos observar que a adesão é nula com o solo seco. À medida que o solo passa para úmido e posteriormente para molhado, aumenta a adesão. Posteriormente, à medida que o solo se satura com água, diminui novamente a adesão. Se o solo é preparado com baixa umidade, a coesão é mais forte e, portanto, acabarão se formando torrões muito grandes, que podem dificultar posteriormente o plantio ou semeadura. Porém, se o solo se encontra saturado, há baixa coesão e baixa adesão, e o solo não consegue sequer suportar o peso do próprio trator. Quando o solo está seco, a coesão é elevada e o estado de consistência observado é a dureza. Por outro lado, quando o solo está molhado, a adesão é elevada
e os estados de consistência observados são a plasticidade e a pegajosidade. Porém, com o solo úmido, há baixa coesão e baixa adesão, e o solo se torna friável. A melhor condição para efetuar o preparo do solo é justamente no estado de consistência friável, pois a coesão é menor e a adesão também é baixa. Os principais fatores que afetam a consistência são a textura, a mineralogia e a matéria orgânica. Em geral, solos mais arenosos apresentam pouca dureza, e solos mais argilosos podem apresentar maior dureza, embora existam exceções. Os solos com mais argilominerais 2:1, em geral, apresentam maior pegajosidade e dureza. E a matéria orgânica é um componente do solo que tende a reduzir os extremos de pegajosidade e dureza no solo. Veremos agora alguns efeitos da consistência do solo. Primeiro é o manejo e a trafegabilidade do solo. Solos que apresentam muita dureza e muita pegajosidade apresentam dificuldade para a mecanização. Outro aspecto é a resistência à penetração de raízes. Solos com elevada coesão ou adesão acabam dificultando a penetração de raízes e, portanto, o crescimento do sistema radicular. E solos com baixa coesão e adesão acabam tendo maior facilidade para serem erodidos, com isso aumentando este problema. Outro importante atributo do solo é sua estrutura. Assim como uma casa ou um prédio, o solo também apresenta estrutura. A estrutura é a agregação das partículas primárias, ou seja, areia, silto e argila, em unidades estruturais chamadas agregados, que são separados entre si por superfícies de fraqueza. Morfologicamente, separamos as estruturas em tipo, classe e grau. O tipo corresponde à forma da estrutura. Conforme o Manual Técnico de Pedologia do IBGE, os tipos básicos de estrutura são granular, laminar, em blocos angulares e subangulares, prismática, colunar, grão simples e maciça. Aqui vemos a estrutura granular do solo, que é mais comum no horizonte A e em horizontes B de solos que tenham mais oxidróxidos de ferro e de alumínio. Aqui vemos a figura de estruturas em blocos angulares. E aqui vemos a estrutura em blocos subangulares. As estruturas granulares em blocos são mais comuns de encontrarmos nos solos. As estruturas prismáticas são predominantemente verticais, com seus topos achatados, enquanto as estruturas colunares também são verticais, porém com seus topos arredondados. Já as estruturas laminares são predominantemente horizontais, elas não favorecem nem a infiltração de água, nem a penetração de raízes, como vemos nesta figura. No tipo de estrutura grão simples, há ausência de agregação, o material do solo se encontra solto. E no tipo de estrutura maciça, também há ausência de agregação, pois não há superfícies de fraqueza que permitam quebrar este material. Enquanto os tipos correspondem às formas das estruturas, as classes correspondem ao tamanho das estruturas, que variam de muito pequena a muito grande. Neste quadro extraído da página 59 do Manual Técnico de Pedologia, podemos observar que os tamanhos das estruturas dependem também do tipo. Então, muito pequena para granular é menor que 1 mm, para colunar prismática é menor que 10 mm e para blocos angulares e subangulares é menor que 5 mm. Nas páginas 26 a 29 do Manual da Descrição e Coleta de Solo no Campo, da Embrapa Solos e Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, podem-se observar figuras que facilitam a identificação das classes de estruturas do solo. E o grau de estrutura corresponde à proporção entre materiais agregados e materiais não agregados dentro do horizonte do solo. Os graus de estrutura são sem agregação, quando não há agregados discerníveis no horizonte do solo. Neste caso, o material do solo encontra-se solto. Quando há estrutura fraca, o material do solo está predominantemente solto, com poucos agregados na massa do horizonte. O grau de estrutura moderada é aplicado a solos nos quais há pouco material solto e a maior
parte do material do solo está em agregados bem definidos. E no grau de estrutura forte, os agregados são separados com facilidade, sem a presença de material solto no horizonte do solo, como vemos no horizonte B desse solo. A estrutura apresenta importância no solo, pois deixa os solos argilosos menos duros e pegajosos e os solos arenosos menos soltos. Melhora a distribuição de macro e microporos no solo, reduz a erodibilidade, ou seja, a tendência do solo a ter erosão, e aumenta a macroporosidade do solo, que é importante para a infiltração de água e trocas gasosas. Para que se forme a estrutura no solo, inicialmente são necessários fatores que promovam a aproximação das partículas de areia, silto e argila. Alguns desses fatores são as raízes, os organismos do solo, a desidratação e a floculação de argilas. Porém, apenas aproximar as partículas de areia, silto e argila não permitirá que esses agregados se mantenham no solo. É necessário fatores que confiram estabilidade à estrutura, como a presença de argila, de cátions di e trivalentes, de matéria orgânica e até mesmo de micro-organismos e de vegetação, que vão ajudar a manter as partículas de areia, silto e argila unidas em estruturas no solo. Além do tipo, da classe e do grau da estrutura que são avaliados morfologicamente, em laboratório também podemos avaliar a estabilidade de agregados, que possuem um procedimento laboratorial bastante definido. De maneira apenas simplificada, podemos representar aqui nas figuras seguintes como é o procedimento da análise de estabilidade de agregados. Aqui temos estruturas provenientes de dois solos diferentes que apresentam manejos diferentes. Apenas inserindo essas estruturas na água, já percebemos que há diferenças na resistência dessas estruturas, portanto, na sua estabilidade. E se agitarmos este líquido, perceberemos que alguns solos continuam com boa estabilidade, enquanto que outros acabam se desfazendo. É esse princípio que baseia a análise laboratorial da estabilidade de agregados. O manejo do solo pode afetar bastante a estrutura do solo, inclusive até mesmo destruindo se não for adequadamente conduzido. Veremos agora alguns atributos morfológicos do solo que apresentam ocorrência ocasional, ou seja, ocorrem em apenas alguns solos. Começaremos pela serosidade. A serosidade se parece com um brilho na superfície dos agregados do solo, qual vemos também nesta figura. Em microscópio, poderemos verificar que este brilho é devido à deposição de argila orientada através dos poros na superfície dos agregados. Definimos então a serosidade como um aspecto brilhante e seroso que pode ocorrer na superfície dos agregados devido à deposição de argila. Este é um nitossolo, que é uma classe de solo cuja definição exige a presença de serosidade. Se for encontrada a serosidade no solo, deverá ser descrito seu grau, fraca, moderada e forte, e a sua quantidade, pouca, comum e abundante. A maioria dos solos não apresentam serosidade, mas se houver, está descrito nas páginas 63 a 65 do Manual Técnico de Pedologia como fazer a descrição correta. Outro atributo de ocorrência eventual são as superfícies de fricção, que também são conhecidas por slick sides. Estas superfícies normalmente ocorrem em solos que apresentam bastante argilominerais 2:1 expansivos. São superfícies caracteristicamente alisadas devido justamente à expansão das argilas 2:1. Portanto, são definidos como superfícies alisadas e lustrosas, na maioria das vezes com estriamento, devido ao atrito da massa de solo, sendo incomuns em solos com argilas 2:1 expansivas. A maioria dos solos não tem slick sides, porém, se houver, na página 65 e 66 do Manual Técnico de Pedologia, é explicitado como descrever.
A cimentação também é um atributo de ocorrência ocasional nos solos. Aqui vemos um solo com cimentação na profundidade de 60 centímetros. A cimentação se refere à consistência quebradiça e dura do material do solo, determinada por algum agente cimentante, como carbonatos de cálcio, sílica, óxidos de ferro e de alumínio. Deve ser ressaltado que o material cimentado não desmancha com água. Ele também não é resíduo da rocha, ele se formou no próprio solo. A maior parte dos solos, felizmente, não possuem cimentação. Para detalhes sobre esse atributo, deve ser visto a página 67 do Manual Técnico de Pedologia. Veremos agora as eflorescências de sais. Estas manchas brancas que vemos nessa foto são cristalizações de sais na superfície do solo. As eflorescências são observáveis normalmente após um período seco. São normalmente constituídas de cloreto de sódio ou sulfatos de cálcio, magnésio e sódio. Este atributo é mais comum em solos localizados em ambientes áridos ou semiáridos. Falaremos agora dos nódulos e concreções. Os nódulos e concreções nessa foto estão em pequena quantidade e, em geral, não apresentariam muito problema para o desenvolvimento das plantas ou para a mecanização. Porém, em outros casos, podem estar em grande concentração e prejudicando, portanto, a mecanização e o desenvolvimento das plantas. Os nódulos e concreções são corpos cimentados, normalmente arredondados, embora possam ter outras formas, e que podem ser removidos intactos do solo. É relevante não confundir nódulos e concreções com resíduos da rocha, pois os nódulos e concreções se formaram no próprio solo. A maior parte dos solos, felizmente, não possui nódulos e concreções. Este aspecto é melhor descrito nas páginas 68 e 69 do Manual Técnico de Pedologia do IBGE. Outro atributo morfológico de ocorrência ocasional são os carbonatos. São observáveis no perfil do solo como manchas esbranquiçadas que fervem ao pingar ácido, como vemos nesta figura. A campo, a presença de carbonatos é identificada pela efervescência ao pingar ácido clorídrico a 10%. Este atributo é mais comum em solos com pH acima de 7, ou seja, pHs alcalinos. Na maior parte dos solos brasileiros que são ácidos, não tendem a ter a presença de carbonatos. Detalhes sobre a sua determinação estão na página 69 do Manual Técnico de Pedologia. Outro atributo é a presença de sulfetos. A campo, normalmente esse atributo pode ser observado pelo característico cheiro de ovo podre que o solo apresenta. A presença de sulfetos também pode ser indicada pela presença de manchas amareladas no exterior dos torrões e canais de raízes, devido à formação do mineral jarrosita, o qual é proveniente da oxidação destes sulfetos. Se uma amostra de solo com sulfetos for trazida ao laboratório e incubada úmida, a tendência da amostra a haver redução do pH até menor que 3,5. Este aspecto normalmente ocorre em manguezais, áreas de pântanos e solos originados de rochas sedimentares com sulfetos. Para concluir o assunto, vamos falar sobre a redação da morfologia do solo. Para redigir a descrição morfológica de um horizonte do solo, inicialmente colocaremos o símbolo desse horizonte, aqui no exemplo A1. Posteriormente, a profundidade desse horizonte, como no exemplo 0 a 10 cm. Em seguida, a cor úmida deste horizonte. No caso, a cor é preta, o matiz 10YR, valor 2 e croma 2. Em seguida, a cor seca. No caso, o nome da cor seca é bruno acinzentado escuro, matiz 10YR, valor 4 e croma 2. A textura do solo, que nesse caso é muito argilosa. E, na sequência, a estrutura do solo. No caso do exemplo, a estrutura se apresenta-se com grau moderado e forte, classe pequena e média e tipo blocos angulares e subangulares. E, finalmente, a consistência.
No caso do exemplo, a consistência seca é dura, a consistência úmida é friável e a consistência molhada é plástica e ligeiramente pegajosa. Outros aspectos de ocorrência eventual também podem ser incluídos, como por exemplo a presença de serosidade, de cimentação, de nódulos e concreções e outros. Para concluir, aqui estão os dados do exercício Física do Solo que você poderá utilizar para fazer o exercício.